Olá, eu sou Marília de Abreu e eu estou aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o submundo e também um pouco sobre o porquê algumas magias não funcionam. A gente vai conversar um pouquinho sobre o submundo. Eu considero que, primeiro, que as bruxas, elas têm a possibilidade de caminhar entre mundos. E quando a gente fala entre mundos, a gente está falando do que o universo que nós consideramos, ele pode ser dividido pelo menos em 3 níveis. O mundo superior, o mundo médio e o mundo inferior. Quando a gente fala mundo superior, mundo médio e mundo inferior, a gente não está falando de hierarquias. E nem de superior no sentido de mais desenvolvido e menos desenvolvido e médio, enfim, não é nada disso. Quando a gente fala nos mundos, a gente está falando nas possibilidades de atuação que uma bruxa pode ter no mundo físico, que seria o médio, onde nós estamos, nos mundos superiores, que eles têm os assuntos que eles abordam são os assuntos da mente, do espírito, e tem os mundos inferiores, que lidam com os aspectos que são a base, a raiz. Então, é a ancestralidade, é o mundo da materialidade, a origem das coisas, né? Então, a gente pensa assim. Quando a gente pensa, mundo superior, médio e inferior, a gente tem tendência já a pensar assim, vamos pensar assim que é o bem e o mal, né? Mas quando você pensa como as bruxas pensam, como grandes povos que têm uma cultura xamânica também entendem, é como se os nossos, que a gente chama de mundos, sejam como uma árvore, né? A árvore da vida. Então, existem os galhos, as flores, né? Que está ali no topo, existe o tronco e existem as raízes. Toda a beleza daquelas flores, aqueles frutos, aquele verde maravilhoso, a gente não vai ter se o tronco não trouxer das raízes os nutrientes para brilhar, e também não vai ter o que brilhar se não tiver a luz, o sol, a chuva, para trazer também para as raízes aquele nutriente. A gente entende assim a vida. Tá? Então não existe essa divisão, aquilo é bom, aquilo é ruim. Em todos os processos, né, pode existir desvirtuamentos, consciências equivocadas, quer dizer, não é nem consciência, né, seria percepções equivocadas daquilo que é a realidade. Nós estamos aqui para aprender, então sim, podemos também errar, podemos também nos equivocar enquanto aquilo que a gente enxerga, mas assim, a vida tem esse fluxo, fluxo e refluxo. Quando a gente fala em submundo, quando a gente fala nos mundos inferiores, a gente está se referindo às raízes, né? Aquilo que é o ancestral, aquilo que é a nossa origem, aquilo que estão também os aspectos que a gente não que estão do inconsciente, que a gente precisa trazer à tona para trabalhar. E eu não concebo uma pessoa se dizer bruxa se ela não lidar com esses aspectos do submundo. A gente brinca, né, que as pessoas que querem ficar só no mundo superior são as fadinhas, né? Eu digo que a gente brinca porque as fadinhas, elas também pertencem ao mundo inferior, mas é aquela ideia daquela pessoa que só quer falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer o bem, eu vou ajudar, e assim, tá, gente? Você não tem um bem que você possa fazer, você não tem o poder para fazer esse bem se você não está lidando com toda aquela base que você vem de baixo, né? Você não tem. E também a gente estava, quando eu abri esse vídeo, eu falei, vamos fazer
qual é o erro, né? Por que que vocês fazem as magias e as magias não funcionam? Porque magia não é truque. Magia não é assim, se eu acertar a cor da vela, o dia, a divindade e fizer tudo certinho conforme o livro, aquela magia vai funcionar. Não vai, gente. Ela não vai funcionar. Porque você não é uma pessoa que tem como manipular e usar aquelas energias daquela forma. A magia, essas linguagens, né, que são as velas, os cristais, todos essas energias que a gente está manipulando, que não necessariamente são necessárias, elas só são manipuladas porque a gente tem um poder. Então, dentro da bruxaria verdadeira, do modo como eu encaro, você tem que primeiro fazer esse processo de acessar aquele poder, acessar a sua força, se enraizar, buscar esse universo que é o submundo, tá? E lidar com o que a gente chama dos aspectos de sombra, tá? Porque sem esses aspectos de sombra você não está trabalhando com magia, tá? Você está só brincando de fazer uma receita, que podia ser uma receita de bolo, uma receita de alguma coisa, você está fazendo só uma receita. Então, submundo. O que é o submundo? Quando a gente pensa que nós temos uma vida e que essa vida, a gente morre, vive, nasce de novo, morre de novo, outras vidas, a gente vai acumulando experiências, essas experiências elas ficam registradas no que a gente chama de registros arcásticos, como se fosse um grande Google, e a gente não cresce se a gente tiver que aprender tudo de novo, né? Então é aquela coisa, se você não tivesse uma experiência, se você fosse um ser que nascesse e não tivesse pai, mãe, alguém para te ensinar algumas coisas, e você não tivesse livros para você buscar o conhecimento em alguma coisa, você não tivesse... E não tivesse essa coisa da ancestralidade, essa busca daquilo que veio antes para você trazer as suas forças, você não anda, você não vai. Você está sempre começando, né? Quando a gente fala de submundo, a gente está falando de um processo de desenvolvimento em que você está disposto a mergulhar naquilo que não está no consciente, naquilo que não está já desenvolvido e aflorado. Você está indo buscar o material bruto. Não existe poder onde existam fraquezas. Lógico, eu não estou dizendo com isso que uma bruxa é uma pessoa que não tenha fraquezas e que você não tenha um processo contínuo de estar tentando superar e se desenvolver. É para sempre, né? Mas se você não vence os seus grandes desafios de vida, você não vai acessar poder. Poder é poder mesmo, né? Quer dizer, uma pessoa que, isso vamos pensar em termos de mundo físico, né? Se você é uma pessoa fraquinha, você não vai ter força. Se você não tem força muscular, você não vai poder brigar. Mesma coisa. Então, se você não vai e desenvolve aspectos, quer dizer, você não pode pensar que é isso que eu acho que grande parte das pessoas fazem e eu encaro como um erro, pensar assim, se eu tiver conhecimento, 90% das pessoas que me procuram falam assim, eu quero ter os conhecimentos. A gente fala assim, peraí gente, a pessoa está pensando que eu vou... Conhecimento, compra um monte de livro, não faz curso, gente. Tem vários livros, hoje tem livros assim que é 5.000 feitiços para todas as finalidades. Tem. Eu tenho, nunca usei. Tem esses livros, né? Assim, é, você pode ter esse conhecimento que é... Conhecimento é o quê? Pegar alguma fórmula e fazer. Não, gente. Tem coisa antes, né? E essas coisas têm a ver com esse universo inferior. A gente vai também abordar em outro vídeo a questão das divindades desse universo.
Não existe luz sem ter lidado com as sombras. Não existe você. Não é que não existe. Você pode ficar vibrando só na luz, na luz, na luz, na luz, só que você não faz nada. A luz não materializa. Tá? Então, por exemplo, eu estou com problema financeiro. Não é com luz. A luz, sim, pode ser a luz também. A luz pode te inspirar e você ter uma ideia brilhante e escrever um livro e fazer alguma coisa. A luz pode fazer isso. Mas a luz não vai trazer o cliente, não vai trazer as formas de você materializar esse livro. Eu estou com um problema de saúde, eu estou querendo curar. Não é com luz. Você tem que ir na raiz. Por que que eu estou doente? Aonde está as causas, as origens desse problema? É na raiz. Eu estou com um problema de relacionamento. A vida é todo um sistema. Se você não trabalha na raiz, as origens das coisas, os problemas, o que está aparente, gente, o que está aqui nesse mundo médio é reflexo. A gente tem que trabalhar com todos os níveis. E também tem uma outra coisa, que esses mundos, eles não são assim estanques, né? Isso aqui é o mundo superior, mundo médio, não, não é. É um degradê. É por isso que tem tradições que incluem mais mundos, né? Mais etapas, né? Porque é um degradê. Tem mundo inferior, até chegar no superior, mas é, é, tem nuances, né? Quando a gente fala de mundo inferior, então eu queria desmistificar a ideia. Céu, paraíso, o bem. Inferno, diabo, o mal. Não. Mundos que trabalham com a consciência, com a luz, com a novas amplidões de visão, de perspectivas, o além, mas é o além que às vezes não é factível aqui no nosso plano médio. E os universos que mudam com que lidam com aquilo que é a origem, a essência, os erros, aquilo que a gente tem que curar, aquilo que a gente tem que reverter, aquilo que tem que mudar. Primeiro ali, começa de baixo, vamos para cima. Começa de dentro e vamos para fora. Pode ter movimento de fora para dentro? Pode. Toda vez que você lê um livro, é um movimento de fora para dentro. Mas se não tiver também um movimento de dentro para fora, não adianta nada. Né? Então, assim, a gente tem que entender que não existe uma bruxaria só de lidar com mundos superiores. Não existe. Tá? A gente está falando de magia, a gente está falando de poder. Querer dizer assim, não, eu não gosto de fazer nada na lua nova, sabe? Gente, eu gosto da bruxaria, cultuar a natureza, os cristais, eu gosto muito dessas coisas, mas eu não gosto de usar roupa preta. Eu não quero, sabe? Essas coisas parecem meio pesadas, né? Essa conversa, né? É a conversa típica de quem não está querendo realmente conhecer o poder, lidar com a força, entender a vida, né? Entender como funciona a vida para você poder estar realmente executando a magia. O poder da magia, o poder que a gente usa dentro da magia, não é um poder nosso. A gente é um veículo. Se a gente não tem consciência, não sabe as forças com as quais a gente está lidando, a gente vai querer interferir nas coisas, né? Eu vou fazer o bem, eu vou ajudar aquela pessoa. Tá, gente, você sabe se aquela pessoa está precisando? Você sabe se aquela pessoa quer? Né? Você sabe se ela merece? Você sabe se você tem esse poder? Né? Então, quando o viver mágico não é um viver que você fala assim, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, vou fazer uma magia para isso, vou fazer uma magia para isso. Não é. É um processo de você entender a vida e fluir com a vida e entender essa magia da vida e você poder fazer as coisas, moldar as coisas e seguir num ritmo mais natural.
é um processo natural. Esse vídeo faz parte das sugestões que os nossos seguidores têm dado, né? Eu também já tive pessoas pedindo para fazer sobre as deusas do submundo, eu vou fazer também um sobre diversidade, mas eu agradeço vocês e eu quero que vocês fiquem continuando mandando as sugestões, que a gente às vezes não tem ideia, né? Quem gostou, quem está seguindo o canal, por favor, faça algum comentário, eu respondo. Sugestões, deem o seu like, quem quiser compartilhar, por favor, compartilhe. Quanto mais movimentação o canal tenha, mais visibilidade, mais vocês vão ter, mais pessoas vão ter chance de estar entrando em contato com esses conhecimentos, com essa informação, tá bom? Até mais então.